Boa noite, irmãos. Mais uma vez, alegria de retornar à casa de Deus, no dia do Senhor, para que possamos prosseguir com a exposição das Sagradas Escrituras, agora dando continuidade a partir do verso de número 7 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso de número 7 ao verso de número 11. Vou ler apenas esses versos. Na parte da manhã nós fizemos os primeiros versos e agora faremos... Falei capítulo 3? Perdão. Eu estava olhando para o capítulo 3 aqui, mas é capítulo 4, tá bom, irmão? Não mudamos, não. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de número 7 a 11. Obrigado, meu amigo. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nos encontramos diante da Sua palavra. Mais uma vez reconhecemos a nossa incapacidade de interpretar o texto por nós mesmos. Nós precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha até nós por meio do Teu Espírito Santo, nos ilumine a ponto de interpretarmos não somente aquilo que o Senhor quer que nós façamos, mas como nós devemos andar em santidade para a Tua glória. Nós queremos não somente ser ouvintes da Sua palavra, mas queremos ser praticantes da Sua palavra, que produz vida e vida em abundância ao Seu povo amado, ó Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que em tudo nessa noite o Senhor seja glorificado. Oramos assim, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Na parte da manhã, nós vimos o quanto a carta de Pedro é importante para o nosso contexto atual. Vimos que o que nós temos a enfrentar ao longo dos nossos anos, principalmente partindo do princípio que esse é o primeiro domingo do ano de 2025, a notícia que nós temos a dar é que as coisas não vão melhorar. Enfrentaremos mais e mais perseguições. E o que a carta de Pedro trata, que é muito importante para a igreja, é nos encorajar a andar no sofrimento, glorificando a Deus. Entendendo que o sofrimento tem um propósito, e esse propósito é a glória de Deus. Pedro exorta a igreja a prosseguir dando testemunho de quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Vimos que o fato de nós estarmos no sofrimento ou passarmos por sofrimento não é uma justificativa para que nós deixemos de cumprir com a nossa vocação, deixemos de fazer o bem. Pedro vai tratar isso a partir dos primeiros versos que nós lemos de forma individual, tratando o cristão como uma pessoa que deve glorificar a Deus no sofrimento. O interessante é que ele disse que a maior arma para nós glorificarmos a Deus no sofrimento é nos revestirmos da mente de Cristo. Nós vimos que isso é impossível se nós não nos depararmos com as Escrituras Sagradas e levá-la a sério em nossas vidas, principalmente os homens que são os pastores do lar. Vimos que devemos não mais andar como outrora andávamos, de acordo com a vontade dos gentios, mas de acordo com a vontade de Deus. Vimos também que Pedro vai tratar uma espécie de
trazer as más notícias, mas também trazendo as boas notícias, dizendo que aqueles que julgaram aqueles cristãos que estavam sendo duramente perseguidos, Pedro está escrevendo aqui aos crentes da diáspora, estavam espalhados pela Ásia Menor por causa de uma dura perseguição enfrentada pelo Império Romano, propriamente aqui, possivelmente por Nero, tacando fogo nos cristãos, levando os cristãos aos leões, às feras. E o que Pedro está tratando é que, embora passemos por sofrimentos e os homens possam sim, inclusive, matar os nossos corpos, não devemos temer aos homens, mas devemos temer, antes de tudo, a Deus. Porque Deus já deu o seu veredito, e essa é a boa notícia, nós terminamos com ela. Embora passemos por sofrimentos neste mundo, nós devemos temer somente a Deus, porque é Deus quem dá o veredito final. E o veredito final é que aqueles que julgaram os homens na terra já estão condenados. Em contrapartida, aqueles que morreram com Cristo, confessando o nome do Senhor, esses possuem a vida eterna. Então, em último caso, o verdadeiro juiz, que é competente para isso, o fará de forma justa. E nós não temos nada a temer. Na segunda parte, essa parte que nós lemos agora, Pedro vai tratar com a igreja sobre como nós devemos vencer a perseguição e o sofrimento vivendo uma vida santa já em comunidade, ou na igreja, ou na comunidade dos santos reunidos. Como nós devemos viver para a glória de Deus diante do sofrimento em comunidade. Como nós podemos enfrentarmos juntos a perseguição de tal forma que Deus continuará sendo glorificado e continuará forjando o caráter da igreja à imagem de Cristo Jesus. Pedro trata isso de forma individual e agora vai tratar de forma comunitária, continuando a nos alertar sobre o fim de todas as coisas e como nós devemos nos portar diante do sofrimento, da tribulação. E esse sofrimento, é claro, por causa do Evangelho. Pedro começa o verso 7 com aquela conjunção que nós tratamos, que diz respeito ao que foi dito. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, ou seja, tendo em vista que Deus é o verdadeiro juiz, que eles serão julgados por Deus e não pelos homens, e porque aqueles que perseguem receberão a paga de Deus, e os que obedecem ao Senhor receberão a sua herança eterna, tendo em visto isso, ora, portanto, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Pedro vai falar sobre como nós devemos proceder em meio ao sofrimento, diante da perseguição, a fim de testemunharmos Cristo na comunidade e em comunidade. A primeira cláusula que ele vai tratar aqui diz respeito ao fim de todas as coisas, ou o fim está próximo, ou seja, o sofrimento ele era momentâneo, o sofrimento ele era passageiro, e por isso nós deveríamos, ou a igreja deveria manter o foco. Mas é interessante porque o fim de todas as coisas está mais próximo hoje do que esteve no passado. Estamos às portas da eternidade. Ou quando o Senhor voltar, ou quando nós partirmos dessa vida para o encontro eterno com Cristo. O dia final se aproxima. Esse era o entendimento, inclusive nós tratamos um pouco sobre isso na parte da manhã, dois escritores bíblicos. Pense comigo que Paulo vai falar em Romanos capítulo 13, verso 11, quando ele fala, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nos princípio cremos. Hebreus capítulo 10, verso 25 vai dizer, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Tiago alerta sobre o mesmo fato, sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juiz está às portas. E o apóstolo João também conclui, dizendo lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 18, a parte B do versículo, falando que já é a última hora. O fim está próximo. E é por isso que nós, a igreja do Senhor, deve ser criteriosa
e sóbria. A ideia que Pedro está tratando aqui é que a igreja não poderia tratar as questões pessoais, comunitárias, de forma relapsa, sem critério. Eles deveriam ser criteriosos e sóbrios, ou seja, não poderia haver uma espécie de falta de iluminação nos seus reconhecimentos, na sua visão. Pense comigo que uma pessoa que não é sóbria ou que está embriagada, é o contexto que Pedro está tratando aqui, não consegue ter uma visão muito clara das coisas. Muitas vezes vê as coisas de forma turva. O que Pedro está falando é que nós, como igreja do Senhor, diante da tribulação, temos que ser criteriosos e ter a mente clara para poder julgar cada contexto. E ele fala isso com base nas nossas orações. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Por que Pedro fala isso? Ele está dizendo que a proximidade do fim, ou a consciência de que o fim está próximo, de que nós estamos no período final que se enquadra entre a ressurreição de Cristo e o retorno celestial, a sua segunda vinda, essa consciência deveria mudar a nossa oração. Deveria mudar a oração dos cristãos originais que estavam enfrentando dura perseguição e duro sofrimento. O que Pedro está tratando é o fato de que o modo de nós orarmos, ou o que nós oramos, reflete o nosso coração e aquilo que nós damos de mais importância em nossa vida. Lembra sobre o que nós falamos na parte da manhã, sobre a ideia de manter o foco naquilo que verdadeiramente importa? E eu trouxe aquela ilustração do menino que quando tem ali o sinal de que o embarque está próximo, depois tem aquela última chamada, ele resolve fazer outras coisas quando não deveria fazer, porque o embarque, já tocou o último sinal, na verdade já tem ali a última chamada para o embarque, e ele resolveu fazer outras coisas. O que Pedro está falando é que as nossas orações devem ser guiadas pelo fato do fim estar próximo. A nossa oração reflete aquilo que damos de mais importância na nossa vida. Isso é muito importante, meus irmãos, porque muitas vezes as nossas orações estão cheias de petições individuais que mais dizem respeito à nossa individualidade, ao nosso ser, ao nosso bem-estar, do que reflete o iminente fim de todas as coisas, a proximidade do fim. É claro que nós devemos orar por questões pessoais. É claro que nós devemos estar preocupados com questões individuais. Deus não nos proíbe de orar por questões pessoais. Não é esse o ponto, não há problema nisso. Porém, existem coisas mais excelentes que as nossas preocupações individuais, as nossas necessidades individuais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a grande questão é nos perguntarmos quantas vezes oramos pela salvação das pessoas que nós conhecemos e não conhecem a Cristo. O que é mais importante, possuirmos determinadas necessidades satisfeitas ou a salvação do corpo e da alma? O que é mais importante, orarmos por questões pessoais ou orarmos para o avanço do reino de Deus? Ou pela oportunidade de pregarmos o Evangelho em diversas circunstâncias? Paulo fazia isso, pedindo ao Senhor para que portas fossem abertas para que o Evangelho fosse pregado, ou para que missionários pudessem estar em locais hostis para que o Evangelho fosse pregado. Ou, quem sabe, pela firmeza da igreja, pela força que vem do Senhor para nos manter inabaláveis diante da perseguição e do sofrimento. O que Pedro está tratando aqui é que a consciência do fim está próximo, parece algo periférico na teologia, mas deve ter uma mudança prática nas nossas orações, porque o modo como eu oro é o modo como eu faço teologia. O modo como eu me ajoelho diante de Deus e clamo a Ele é o modo que eu encaro a realidade da vida.
E aí é um ponto muito importante. Precisamos verdadeiramente, meus irmãos, sondar o conteúdo das nossas orações e de maneira criteriosa e sóbria. Ou seja, verdadeiramente enxergar se elas refletem o fato de que o fim está próximo. Ou se eu estou usando as orações simplesmente para melhorar as circunstâncias da vida. Mais uma vez, não há problemas alguns, nenhum problema em pedir por questões individuais. O Senhor sabe as nossas necessidades, mas há prioridades nas nossas vidas que refletem o caráter teológico do fim. E aí, Pedro, no verso de número 8, ele desenvolve isso, falando que acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Acima de tudo, o amor deveria guiar a igreja em meio ao sofrimento. Pedro já tinha trabalhado isso no primeiro capítulo, no verso 22, quando ele fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É a mesma linguagem. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso ou amor ardente, um para com os outros, porque o amor cobre a multidão, ou cobre multidão de pecados. Calvino, ao comentar esse parágrafo, essa sentença, ele vai falar uma questão muito importante, interessantíssima, dizendo que essa sentença é uma citação de Salomão, que se encontra em Provérbios, capítulo 10, verso 12. O ódio suscita censuras, mas o amor encobre multidão de pecados. Pedro extrai de Provérbios essa sentença. E Calvino vai dizer que o que Salomão tinha em mente é suficientemente claro, pois as duas sentenças possuem elementos que são postos em contraste recíproco. Como, pois, ele diz na primeira sentença que o ódio é a causa pelo qual os homens denigrem e difamam uns aos outros e difundem tudo quanto é censurável e desonroso, assim segue-se que atribui ao amor um efeito contrário, isto é, que os homens que amam uns aos outros, bondosa e cortesmente, perdoam uns aos outros. Daí, dá-se aí que espontaneamente sepultam os vícios uns dos outros, buscando um preservar a honra dos outros. E assim Pedro vai confirmar a exortação de Salomão, de que nada é mais necessário do que nutrir o amor mútuo. Porque quem que não tem falhas? Quem há que não tem muitas falhas? Portanto, todos estão pendentes do perdão. E não há ninguém que não deseje ser perdoado. Há aqui uma questão antagônica, né? Se o ódio suscita censuras, o amor faz justamente ao contrário. Ele encobre uma multidão de pecados. E aqui é muito claro o fato de que Pedro não está falando que nós não devemos manter uma cultura de exortação mútua dentro da igreja, uma cultura onde nós exortamos uns aos outros para que andemos em santidade. Não é esse o ponto. O ponto aqui que Pedro está tratando é que o amor deve ser a marca indelével do cristão, da comunidade cristã, da igreja. Porque é impossível sermos cristãos e não vivermos no amor, em amor. É impossível. Isso é marca que todos reconhecem, o fato de que Deus nos uniu no seu amor para que vivamos todos juntos em amor. Lembre-se que eu falei isso na parte da manhã, que Pedro aqui está refletindo muito os ensinos de Cristo e os ensinos de Paulo. Ele está lembrando o que Jesus disse, lá que é relatado por João, no capítulo 13, verso 35, quando é dito que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que Pedro está tratando nesse verso é o fato de que o amor cobre uma multidão de pecados, no sentido de que não vivemos cobrando centavo a centavo um dos outros, mas estamos sempre dispostos a perdoar, mesmo quando aquele que nos ofende ainda não veio nos pedir perdão. O ponto que Pedro está tratando é que o que guia o relacionamento entre cristãos é
a graça de Deus. É a graça. Meus amados, pense se Deus nos tratasse primeiro diante da sua justiça e não diante da sua graça. A sua justiça foi cobrada do seu Filho, para que de nós e em nós a sua graça fosse derramada. O relacionamento que Deus tem para conosco é um relacionamento gracioso, onde a justiça é cobrada de outro que tem capacidade para satisfazer as nossas eternas ofensas. O que Pedro está falando é que o relacionamento entre cristãos deve ser um relacionamento gracioso. Um relacionamento em que não há cobrança por menores de muitas vezes pecados que não foram nem mesmo tratados. A ideia que ele está tratando aqui é que nós vivemos com a certeza de que somos pecadores e por isso muitas serão as vezes que nós seremos magoados. Isso aqui não é novidade para ninguém. Muitas serão as vezes que nós seremos magoados na igreja. E quer outra notícia? Muitas serão as vezes que nós magoaremos. Muitas serão as vezes que nós seremos magoados e muitas serão as vezes que nós magoaremos. Que Pedro fala que diante dessas situações, o amor cobre uma multidão de pecados. Cobrir uma multidão de pecados para viver uma vida relapsa? Não. Para viver uma vida graciosa, entendendo que nós devemos se exortar uns aos outros, mas vivermos antes de tudo pela graça que nos alcançou. Eu trato isso a partir de um exemplo muito significante, ou muito significativo. Pense se as nossas esposas, ou os maridos de vocês, mulheres, cobrassem ou exigissem por cada erro que nós cometemos. Cada pequeno erro deve ser pago, na medida exata. Imagina se as nossas mulheres, ou se os maridos de vocês, mulheres, não fossem misericordiosos para perdoar, muitas vezes, erros que nós nem mesmo temos a noção de que estamos cometendo. Como ficariam os nossos relacionamentos? Como ficariam as nossas cobranças? Como ficariam as nossas exigências? Como ficaria? E eu acho que poucos de nós permaneceríamos casados. Eu lembro de um livro muito interessante que diz, cujo título é Quando Pecadores Dizem Sim. Quando você casa, você está casando com um pecador. É claro que nós devemos manter uma postura de exortação mútua, nos corrigindo, mas deve isso tudo, inclusive a exortação feita em amor, de caráter gracioso. Porque é assim que Deus nos trata. É assim que o Senhor nos trata. O Senhor nos perdoa de pecados, inclusive, que nós não temos nem a noção que nós cometemos. O Senhor nos perdoa de posturas e posicionamentos que vão de encontro com a sua palavra, que muitas vezes nós ainda não temos não paramos para pensar o quanto que isso fere a dignidade de Deus. É assim que o amor cristão deve agir. Há um comentarista que comenta esse texto, que eu achei muito interessante, que ele traz uma frase, uma sentença muito interessante, que ele fala que o amor cristão exige tudo que uma pessoa pode reunir de suas energias espirituais, físicas e mentais. Significa amar aquele que não é digno de ser amado, ou alguém aqui acha que é digno de ser amado. Amar apesar da injúria e do insulto. Amar mesmo quando esse amor muitas vezes não é correspondido. É a espécie de amor que exige cada átomo da energia humana. E esse amor nós não somos capazes de oferecer. Esse amor somente por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, de forma graciosa. Não somos capazes.
É por isso que o mundo não nos compreende. É por isso que o mundo olha para a igreja e não entende, porque não estão, como diz aqui o contexto de Pedro, não estão corroborando com eles nas suas orgias e nos seus pecados, mas vivendo de uma forma santa, para a glória de Deus, perdoando uns aos outros os seus pecados, vivendo em amor. Isso não é definitivamente uma maneira natural de viver. É uma maneira que somente aquele que não é mais escravo do pecado, que foi alcançado pela graça de Deus, pode viver. O amor cobre multidão de pecados. E aí, Pedro segue a sua orientação à igreja, no versículo 9, dizendo: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Aqui ele traz uma explicação, porque o tema da hospitalidade é um tema caro nas Escrituras. A gente vê a lei recheada de ações, de determinações para que o povo de Israel fosse hospitaleiro, para que acolhesse os seus, o peregrino, o viajante, o de fora. A Bíblia está cheia desse tema da hospitalidade. E ser hospitaleiro, é fundamental, em primeiro lugar, para que nós possamos vencer o sofrimento. É muito interessante isso, porque como que nós poderíamos pensar que vencer o sofrimento diz respeito ao modo como nós somos hospitaleiros? Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas na hospitalidade nós nos somos reunidos no mesmo pensamento, na forma que nós aprendemos a viver unânimos, aprendemos a viver uns com os outros e um pelos outros, e nisso somos fortalecidos diante do sofrimento. E ser hospitaleiro, meus irmãos, eu confesso para os irmãos que eu aprendi muito sobre hospitalidade com essa igreja. O como vocês vivem a família da aliança, o como vocês recebem uns aos outros nas casas de vocês. Hoje, quando eu recebi o convite pelo presbítero Fernando, eu já tinha recebido o convite, veio anexo um convite para ficar na casa para almoçar, para tomar café, e outro presbítero me chamou, presbítero Marcos, quem quiser me chamar para ficar aqui para tomar um café, a gente tá sempre à disposição. Mas isso não é algo raro, é interessante, porque isso aqui é algo comum da vida da igreja. Eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito através de vocês, usando a hospitalidade para que possamos passar pelo sofrimento. Quem está dizendo isso é Pedro, é a Escritura Sagrada, que a hospitalidade é o modo pelo qual nós, em comunidade, vivemos e vencemos o sofrimento. E ser hospitaleiro não é algo fácil. E é por isso que eu ainda louvo mais a Deus pela vida de vocês. Porque se fosse fácil, Pedro não falaria assim: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Parece que ele orienta e ele já sabe que alguém vai falar: ah, Pedro, aí é difícil demais receber as pessoas. Não, aí é muito complicado. Antes dele dar essa brecha para que haja algum tipo de reclamação, ele já fala: não, é sem murmuração. Não pode haver nenhum tipo de murmuração ou de pesar pelo fato de você estar cumprindo a palavra de Deus. Isso deve ser de forma alegre, receptiva, graciosa, tendo com base o amor ardente uns pelos outros. Não é algo fácil ser hospitaleiro. Nós devemos ser alegres pelo fato de tratar peregrinos da mesma forma que Cristo nos trata. A hospitalidade, ela deve ser mútua, ou seja, ela não deve ser seletiva. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós somos hospitaleiros somente com aquelas pessoas que nós temos mais afinidades, ou temos mais convívio, ou temos mais identificação.
mas a hospitalidade bíblica é uns aos outros. E dentro dessa perspectiva, o que Pedro está tratando é que não deve haver seletividade no corpo de Cristo. Não devemos tratar bem apenas aquelas pessoas que temos mais intimidades, mas devemos tratar a todos com o mesmo princípio da graça que nos alcançou. É por isso que Pedro vai falar, lá no verso 17 do capítulo 1, que isso deve ser feito sem acepção de pessoas. E o público aqui, como nós falamos na parte da manhã, é um público de judeus e gentios. É uma hospitalidade mútua. Judeus judeus convertidos, juntos com gentios, enfrentando o mesmo sofrimento diante da perseguição, espalhados em terras estrangeiras, para que pudessem prosseguir confessando o nome do Senhor. Não eram pessoas da mesma tribo, do mesmo clã, da mesma família. Não é esse o ponto. Isso não é ser igreja. Ser igreja é justamente o convívio uns com os outros de muitas vezes culturas diferentes, de criação diferente. Se você pensar comigo, a hospitalidade na Bíblia é tão importante, nós já falamos sobre isso, o quanto o povo de Deus precisa ser hospitaleiro, ser tratado na lei o tempo todo. Paulo ensina que um dos principais requisitos de um presbítero é ser hospitaleiro. Ele fala isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 2, e também ratifica em Tito, capítulo 1, verso 8. E não somente isso, mas orientou, exortou as viúvas na igreja a mostrarem as suas obras, oferecendo hospitalidade. Capítulo 5 da primeira carta de Timóteo, verso 10. Hospitalidade é tão importante, porque se pensarmos qual foi a primeira objeção, primeira dificuldade que o nosso Senhor Jesus enfrentou ao se encarnar na barriga de Maria, foi um problema relacionado à hospitalidade. Não havia hospedagem para receber o Senhor dos céus e da terra. Hospitalidade não é uma teologia periférica nas Escrituras, não é algo opcional para o povo de Deus. É algo que deve ser uma das principais armas para vencermos a tribulação em meio à perseguição que nos advém. A hospitalidade reflete uma vida que está aberta para que o outro conheça não apenas as nossas maiores qualidades, que eu faço questão de mostrar quando estou aqui, mas é na hospitalidade que nós aprendemos a viver e a conhecer as dificuldades uns dos outros. Há dificuldades no relacionamento com os filhos, há dificuldades nos relacionamentos matrimoniais, as dificuldades em diversas áreas que somente na hospitalidade nós podemos conviver e ensinar, não somente com aquilo que nós temos de melhor, mas muitas vezes com aquilo que nós deixamos de fazer. Até mesmo nas nossas lutas contra o pecado, até mesmo elas ensinam o como nós devemos viver uns com os outros. Não deve haver dificuldades, de segredos entre irmãos em Cristo. Devemos nos auxiliar mutuamente, a fim de que sejamos fortalecidos. E é sendo hospitaleiros que podemos exercer o discipulado cristão, a edificação mútua e a exortação mútua. Eu termino essa parte da hospitalidade lembrando da igreja primitiva, que é relatada lá em Atos 2, 42 e 47, quando Lucas fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre os outros, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você vê que a hospitalidade e o modo de vida unânime resulta na salvação de pecadores. Enquanto eles viviam a fé cristã de forma simples, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mais uma vez, a hospitalidade é um dos maiores modos, maiores armas que nós temos para vencer a perseguição e permanecermos unânimes, fortalecidos pelo poder de Cristo. Aí depois do tema da hospitalidade, no verso 10, Pedro vai falar: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Agora Pedro vai falar sobre dons, sobre o fato de que Deus dotou a sua igreja de dons. Pedro diz que cada um recebeu um dom de Deus. Serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O que mostra, meus irmãos, que todos temos algo a contribuir dentro da casa de Deus. Não há crentes sem dons e crentes com dons. Eu sou crente, mas não tenho dom nenhum. A gente aqui não advoga uma teologia mais pentecostalizada, onde pessoas possuem dons especiais e nós devemos seguir aqueles dons especiais para que sejamos tidos por aprovados por Deus. O que nós entendemos da nossa teologia dos dons é que Deus capacita a igreja, dota a igreja de dons para que nós, igreja do Senhor, sejamos fortalecidos pelos outros. Pense que você é como uma árvore frutífera e essa árvore frutífera não come do seu próprio fruto, mas ela serve a alguém. Uma macieira não come da sua própria maçã, mas ela serve a alguém faminto. Os frutos ou os dons que Deus dá aqui, num contexto mais específico, é para que a igreja seja fortalecida, é para que a igreja seja servida, é para que a igreja seja mantida. Devemos ser bons administradores desses recursos, desses dons que Deus nos deu. E aqui a linguagem de dispensa, ou como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, é como se Pedro estivesse falando que Deus guardou dons nas dispensas e botou lá em diversos compartimentos. E o que cabe à igreja é distribuir de acordo com a necessidade do povo de Deus. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, todos devemos servir, todos devemos distribuir esses dons uns aos outros. O ponto que Pedro está tratando aqui, e é claro que é isso, é que servir não é uma opção para nós. Não se envolver com a igreja, com o trabalho da igreja, com os membros da igreja, não é uma opção para nós. Nós não temos a legitimidade de encararmos a comunidade da fé como uma espécie de comércio onde eu vou lá obter algo e vou para a minha casa. O serviço aqui ele é mútuo. É um serviço onde todos são receptores, mas também são doadores. A cultura do discipulado é uma cultura onde o mais velho, o mais sábio, instrui o mais novo, mas o mais novo também pode instruir alguém que é mais novo que ele. Há sempre uma cultura mútua na igreja. Uns aos outros é o que norteia a igreja. O serviço cristão não é uma opção, é um dever e um senso de gratidão. E Pedro usa exemplos muito pertinentes ao contexto da igreja local para elucidar isso. Ele vai falar aqui no verso de número 11, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Ele está falando sobre um dom específico.
E depois, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Ou seja, quem fala não pode falar qualquer coisa. Não pode falar sobre si. Não pode falar da sua mente. Não pode falar coisas imaginatórias. Não. Mas deve falar somente aquilo que Deus revelou na sua palavra. Quem ensina não pode ensinar coisas de si. Quem instrui não pode instruir coisas de si, mas deve instruir de acordo com os oráculos de Deus, ou de acordo com a revelação de Deus, registrada na sua palavra e nela somente. E aqui, um ponto muito importante para todos aqueles que têm o anseio por ensinar na igreja, por pregar na igreja, por instruir na igreja. Se nós temos um desejo por isso, por ser um pastor, um pregador, ou uma irmã mais velha que instruirá outras irmãs, devemos, antes de tudo, amar as Escrituras, aquilo que Pedro falou de armar-vos vossos, com o pensamento, com a mente de Cristo. Devemos amar as Escrituras e amar a palavra de Deus, para que de forma alguma possamos pregar o outro evangelho, mas que o verdadeiro evangelho que o Senhor nos ordenou saia dos nossos lábios. Quem fala não pode falar de si, mas precisa falar aquilo que Deus ordena em sua palavra, de acordo com os oráculos de Deus, como bons dispenseiros, de acordo com a necessidade do povo de Deus, para que o povo de Deus seja nutrido diante da perseguição e do sofrimento. É por isso que nós vemos cada dia mais as igrejas, um inchaço de igrejas, Brasil afora. Eu brinco que na igreja, na rua lá da minha cunhada, é uma rua que não deve ter, eu acho que ela não tem 300 metros. Se tiver 300 metros, acho que tem muito. Lá deve ter pelo menos umas 10 igrejas só nessa rua, uma de frente com a outra. Mas por que mesmo diante de tantas igrejas, o povo continua malnutrido, raquítico, perecendo? No primeiro vento que vem, o povo... Porque o que é falado não é o oráculo de Deus. O que é pregado não é a palavra de Deus. O que é ensinado não é a vontade de Deus. São fábulas humanas, são pregações humanistas que têm somente satisfeito o ego das pessoas. Meus irmãos, não se engane. Diante dessas falsas mensagens, o povo não vai subsistir ao sofrimento e à perseguição. Não vai. Porque o que mantém a igreja de pé é a palavra de Deus. É tudo isso que Pedro está falando. É organizarmos de tal forma que as pessoas, os membros da igreja, a comunidade, seja alimentada de forma correta, recebendo cada um, administrando o dom que recebeu uns aos outros. E quem fala não pode falar de si, deve pregar somente o evangelho. Isso diz respeito à nossa vida, isso diz respeito à nossa existência, isso diz respeito ao fato de eu morrer quando a perseguição chegar, ou pensarmos que podemos, ainda que morramos, viver eternamente para a glória de Deus. É por isso que devemos zelar pelo púlpito da igreja. É por isso que devemos zelar pelo ensino. É por isso que devemos zelar pela palavra de Deus. Um outro exemplo que Pedro traz, no verso 11, é do serviço, ou a diaconia. Se alguém fala, verso 11 fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o ponto aqui que Pedro está trazendo, se alguém serve, aqui não somente os diáconos, aqueles que têm
é um ofício específico para isso, mas todos aqueles que servem, nós vimos que o serviço é algo mútuo, é algo que todos devem fazer. Esse serviço deve ser feito na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por que Pedro está explicando tão bem a ideia do serviço? Ele está, parece, fazendo um adendo ainda maior no serviço do que no falar, né, os oráculos de Deus. Ele está explicando ainda mais, ele está, parece que, motivando ainda mais. Por que ele está fazendo isso? Ele está falando, não, faça na força do Senhor para que Deus seja glorificado. Porque servir, meus irmãos, é cansativo. Não é fácil, definitivamente, servir. Não é fácil, não é fácil administrar a igreja do Senhor, o conselho da igreja. Não é fácil. Não pense que é fácil. Não pense que é fácil ser diácono da igreja, chegar mais cedo, preocupado com todas as questões do culto, com a limpeza do local onde o culto será realizado, se tudo está de acordo com as questões estruturais da igreja, com as necessidades dos membros. Não pense que isso é fácil. Não é fácil ter que deixar ali a sua família um tempo para se preocupar com essas questões. Não é fácil servir. Não é fácil receber um irmão na sua casa, exortá-lo quanto a um pecado. Não é fácil servir uns aos outros. É cansativo. E é por isso que devemos fazer na força do Senhor. Não é fácil preparar um sermão, não é fácil preparar as músicas que vão ser cantadas, não é fácil tanta coisa que nós fazemos aqui, que não é fácil. Mas é por isso que Pedro fala que devemos fazer na força do Senhor. Sabe por que ele fala isso? Porque se não for na força do Senhor, nós já teríamos desistido. Nós já teríamos desanimados. Nós já teríamos ido embora fazer aquilo que os gentios fazem. Mas nós só prosseguimos porque o que nos guia, o que nos conduz, o que nos faz permanecer é a força do Senhor. Devemos fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, segundo a força que o Senhor nos dá, para a glória dEle. E aqui eu dialogo muito com o último vídeo que foi postado aqui pelo pastor Hebe no Instagram da igreja. O nosso coração deve ser investigado, inclusive no serviço, porque muitas vezes nós fazemos o que é certo, nós fazemos aquilo que a Escritura diz, mas com a motivação errada. E assim, meus irmãos, as nossas ofertas, o nosso serviço não é recebido definitivamente por Deus, porque para Deus não importa somente o que você faz, mas com qual motivação nós fazemos. Não é só o que você faz. A religião cristã não é uma religião de puro moralismo. Não é do faça. É faça para a glória de Deus. Porque, mais uma vez, nós podemos até manter a aparência por um tempo. Nós podemos até fazer algo certo com a motivação errada por um tempo. Mas haverá um tempo que a perseguição e o sofrimento purificará a igreja. E aí, meus irmãos, não subsistiremos. Se a motivação não estiver na força do Senhor para que Deus seja glorificado em tudo, não sobreviveremos. Nosso coração deve ser investigado e sempre ser perguntado, indagado: por que eu desejo fazer tal coisa? Por que eu quero pregar? Por que eu quero ensinar? Por que eu quero exortar um tal irmão? Por que eu quero receber tal irmão? Por que eu quero servir esse irmão? Qual é a motivação com que nós temos servido? Qual é a razão? Tem sido verdadeiramente a glória de Deus? A sua majestade na força do Senhor? Ou tem sido outras razões que são contrárias à Escritura Sagrada e de tal forma as nossas obras serão tidas como pecaminosas? Não podemos mais agir como os ímpios.
como aqueles que fazem a vontade dos gentios, mas aqueles que fazem a vontade de Deus devem fazer tudo para a glória de Deus. E aí, Pedro termina com uma doxologia, na parte B do verso número 11. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Acaba aqui com uma espécie de exaltação a Deus, de culto a Deus. Porque diante do sofrimento e da perseguição que nos espera, somente uma vida de culto a Deus pode nos fazer vencer as lutas e as batalhas que nos esperam. Cultuar ao Senhor não é somente uma questão de dever, mas é uma questão de existência. O motivo pelo qual nós fomos criados foi para cultuar a Deus. Você está aqui, você não está apenas obedecendo a Deus, mas você também está nutrindo o seu corpo de tal forma que você não poderá viver sem cultuá-lo definitivamente. Nós cultuamos a Deus porque nós o obedecemos, mas também de forma graciosa o Senhor dá vida àqueles que reconhecem a sua graça, o seu louvor. Glorificar a Deus, viver uma vida para a glória de Deus, reconhecer que ao Senhor pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, mostra que nós devemos ter uma vida em comunidade que edifica uns aos outros e que Deus é glorificado, mesmo no sofrimento. Pedro termina com uma cláusula cultica, reconhecendo que sem cultuarmos a Deus é impossível vencer a tribulação. E eu concluo, meus irmãos, dizendo que se nós estivermos sofrendo por causa do Evangelho e a notícia que perseguições virão, não precisamos ser nenhum tipo de adivinhos aqui para entender isso, mas é só entender o contexto que nos segue. Precisamos nos lembrar que Deus deve ser glorificado mesmo no sofrimento. O sofrimento, ele forja o cristão ao caráter de Cristo. Nós vimos que o sofrimento forjou o próprio Cristo à obediência até que ele se tornasse, o Senhor e Salvador das nossas vidas. O sofrimento é o meio pelo qual Deus nos alerta para focarmos naquilo que verdadeiramente importa. E viver para a glória de Deus só vai acontecer quando a obediência e a santidade for uma marca fiel em nossa vida, quando for uma marca na vida de cada um de nós e uma marca na vida da igreja. Quando obedecer e ser santo for verdadeiramente aquilo que nós desejamos com mais afinco em nossos corações. Precisamos utilizar o sofrimento para que sejamos moldados ainda mais à imagem de Cristo. Usando as palavras do autor de Hebreus, nós não podemos retroceder, mas devemos desejar nesse ano de 2025 sermos ainda mais santos, mais piedosos, procurarmos servir mais, servir melhor os irmãos e com a motivação correta, para que as nossas obras sejam aceitas, recebidas por Deus. Os nossos votos para o ano novo é enfrentarmos a tribulação com a força que o Senhor nos dá, desejando ser crentes melhores, santos, refletindo a glória de Deus e a sua graça diante de todos, para que vivendo essa vida em comunidade, o Senhor acrescente aqueles que vão sendo salvos durante a caminhada, porque ao nós vivermos essa vida
comum, unânime, para a glória de Deus, o Senhor seguirá fazendo o trabalho de reunir os seus eleitos à igreja do Senhor, mesmo diante da perseguição e do sofrimento. Devemos nos lembrar, meus irmãos, que a vida cristã, a vida de um cristão, é reconhecida pelo amor. O amor não fingido, o amor ardente uns pelos outros. E isso deve ser algo que nós devemos lutar, batalhar, para adquirirmos cada vez mais. A responsabilidade humana está nesse processo. É impossível um homem possuir o amor de Cristo sem Cristo. Mas há em nós uma responsabilidade de seguirmos buscando o amor que Ele nos concede. Devemos treinar as nossas mentes, os nossos corações para amar a todos de igual forma, não fazendo seleções dentro do corpo de Cristo, não sendo hospitaleiro com aqueles que nos convém mais, ou com aqueles que nós temos mais identificação, ou com aqueles que nós temos mais apreço. Todos devem receber o mesmo amor que foi derramado por nós em Cristo Jesus, sem seletividade, sem acepção de pessoas. Devemos aproveitar esse ano para entendermos que o Senhor nos reuniu para juntos vencermos a perseguição e o sofrimento em comunidade. Devemos nos aproximar, talvez, daquelas pessoas que nós não temos tanta intimidade, oferecer um auxílio, oferecer, quem sabe, um café, para que possamos conversar e conhecer melhor aquelas pessoas. Uma conversa, abrindo a casa para ela, no domingo, no dia do Senhor, para que nós possamos manter a cultura de exortação mútua, conhecendo as pessoas, se deixando conhecer, tendo mais paciência, vivendo o amor de Cristo uns pelos outros. Isso, meus irmãos, diz respeito à nossa vida aqui, nesta terra, enquanto passaremos pelo sofrimento. Pedro trata isso na sua carta, no capítulo 4 inteiro, de forma específica, dizendo que nós temos que ter a mente de Cristo, armando-nos da mente de Cristo, não seguindo a vontade dos gentios, mas a vontade de Deus, esquecendo aquela vida devassa que nós tínhamos, vivendo agora para a glória de Deus, lembrando que Deus irá julgar aqueles que perseguiram a igreja e dará a paga a eles, e também glorificará a todos aqueles que serviram de forma fiel ao seu evangelho. Lembrando que diante do fim de todas as coisas, as nossas orações precisam ser mudadas, precisam expressar o fim de todas as coisas. Lembrando que existem coisas mais excelentes que devem nortear as nossas orações, mostrando que uma vida em comunidade expressa um amor uns pelos outros ardente, que cobre multidão de pecados, dizendo que nós devemos vencer a perseguição pela hospitalidade, servindo uns aos outros, distribuindo os dons de acordo com a multiforme graça de Deus, para que assim Deus seja glorificado em tudo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças nessa noite. Louvado seja o teu nome, porque no primeiro culto deste ano, nós reconhecemos a nossa incapacidade de vencermos as dificuldades da vida que nos sobrevém muitas vezes pelo fato de nós confessarmos o teu santo nome. Senhor, nós sabemos que o que nos espera, ó Senhor Deus, é uma perseguição intensa, uma perseguição intelectual, uma perseguição jurídica, uma perseguição que pode, sim, no nosso país, culminar numa perseguição física, mas nós reconhecemos também, ó Pai, que nós não retrocederemos, não por causa da nossa força,
não por causa da nossa inteligência, mas pelo fato de que quem nos reuniu no seu próprio nome foi o Senhor. Foi o Senhor que reuniu o seu povo. E o Senhor, ó Deus, nos prometeu que diante da dor e do sofrimento, o Senhor estaria conosco. Obrigado porque nós já percebemos a Tua mão soberana e preciosa diante de nós. E nesse momento queremos nos armar ainda mais de tudo aquilo que o Senhor nos concede para vencermos a tribulação. Sonda os nossos corações para que sejamos crentes melhores, ó Pai. Não somente como indivíduos, mas também como igreja. Que sejamos uma igreja que Te glorifique, uma igreja preocupada em louvar o Teu santo nome, em glorificar ao Senhor em tudo. Nós necessitamos disso. A nossa sobrevivência depende do Senhor. Que possamos praticar tudo aquilo que o apóstolo Pedro determinou que fizéssemos, ó Pai, no dia da tribulação. Senhor, quantos foram aqueles que morreram por causa da fé em Cristo Jesus, mas mesmo perdendo as suas próprias vidas, as suas famílias, eles possuíam e possuem um tesouro eterno com o Senhor. Nós queremos nos agarrar nessa herança eterna, mesmo que venhamos morrer e sofrer neste mundo, que possamos colocar a nossa mente naquilo que verdadeiramente importa, pois o fim de todas as coisas está próximo. Coloque a nossa mente, nosso coração diante do Senhor, lembrando-nos, ó Pai, que é o Senhor que nós servimos, que nós possamos usar aquilo que o Senhor tem nos dado para edificação mútua, preocupados não somente conosco e com as nossas próprias famílias, mas com a família da aliança que pertence ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo dia do Senhor, pelo culto que fala aos nossos corações e pela Sua palavra que penetra nas nossas vidas. Nós oramos assim, pedindo que o Espírito Santo, ó Pai, continue a trabalhar na nossa santidade, na nossa vida, para que prossigamos a viver para a Sua honra e para a Sua glória. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém.